A paz do Senhor Jesus, minha querida, meu querido, venho aqui mais uma vez compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu vou iniciar a mensagem com a passagem do livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 ao 34, que diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal. Diante das autoridades e levando-os aos magistrados, disseram: Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa passagem conta que Paulo e Silas, ao se encontrarem com uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, que dava lucros aos seus senhores, expulsa o demônio que estava nela. Vendo seus senhores o que havia acontecido, levaram Paulo e Silas às autoridades para serem presos. Eles foram açoitados e lançados na prisão. Diante da situação, eles oraram e louvaram a Deus, de modo que todos podiam ouvir. Na mesma noite sobreveio um grande terremoto que abalou as estruturas do cárcere, de tal forma que abriram-se as portas e as correntes de todos se soltaram. Se pararmos para analisar a história, podemos ver que Paulo e Silas estavam sendo testemunhas de Jesus e fazendo aquilo que Jesus teria feito. Ao encontrar uma jovem endemoniada, por causa disso, eles foram açoitados e presos. E ao invés de ficarem lamentando, eles oraram e adoraram a Deus de tal modo que abalou as estruturas do cárcere, de modo que todos puderam testemunhar a grandeza e o poder de Deus. Podemos aprender que não estamos ausentes de passarmos por situações difíceis,
mesmo se estivermos andando com Jesus e sendo suas testemunhas, pois Deus permite certas situações acontecerem para que o poder dele seja revelado e outras pessoas que ainda não o conhecem possam crer e serem salvas também. Assim como Paulo e Silas, que possamos orar e adorar a Deus mesmo em meio às adversidades, para que Deus manifeste o seu poder através das nossas vidas. Que você possa guardar essa palavra em seu coração. Abençoe o seu dia. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.